Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o canal DPA Matemática. Aqui a gente te ajuda a aprender matemática, se você tem dificuldade, devagar, prestando atenção. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o estudo do sinal de uma função quadrática. Eu vou fazer uma pequena explanação, depois eu vou te dar dois exemplos para ajudar você a entender o algoritmo de resolução desse tipo de exercício. Então, vamos lá para a lousa. Então, você já está vendo aí um quadro negro, onde a gente vai fazer uma pequena explanação, depois colocar os exemplos. Uma função quadrática, gente, tem essa cara aqui, ó. A função y, ou f de x, vai ser ax quadrado mais bx mais c. Ok? Coeficiente A está sempre associado ao grau 2. Coeficiente B está sempre associado ao grau 1. E o coeficiente C não tem grau nenhum, ele é o termo independente. Independente porque ele não está associado à variável independente, que nesse caso a gente representa pelo x. Ok? A função quadrática pode ter duas representações gráficas, ou seja, o gráfico da função quadrática pode aparecer de duas maneiras. Se o coeficiente A for positivo ou maior do que zero, ele vai ter a concavidade para cima. Se o coeficiente A for menor do que zero ou negativo, ele vai ter a concavidade para baixo. Não dá para dizer que uma função quadrática é crescente ou decrescente, porque dependendo do seu gráfico, ela vai ter momentos que ela é decrescente, vai ter momentos que ela é crescente, da mesma forma para os valores positivos ou negativos do coeficiente A. E quando ela inverte o seu sentido, olha, nesse ponto aqui, ela é nula. Ela bate no eixo x, no ponto x igual a zero. Então, a análise ou o estudo do sinal de uma função quadrática reside no fato de que você tem que determinar em que momento ela é positiva, em que momento ela é negativa, em que momento ela é nula. Como se faz isso? Dois exemplos agora vão te ajudar bastante. O primeiro eu estou colocando aqui no canto já. Y é igual a x quadrado menos 3x mais 2. Você precisa se lembrar que na hora de fazer esse tipo de análise, podem acontecer três situações. Se a função não tiver valores reais para suas raízes, ela não toca no eixo x. Então, ela pode ser assim, ó. Ou pode ser assim. Se ela tiver valores idênticos, ou seja, duas raízes com o mesmo valor, ela toca uma vez só no eixo x. Então, ela pode ser assim. Tocou nesse ponto. Ou pode ser assim, ó. Tocou nesse outro ponto. E a terceira opção, ela é ter duas raízes reais. Ou seja, ela toca duas vezes no eixo x, ó. Primeira raiz, segunda raiz. Ou no caso do A negativo, ela vai ter esta cara aqui. Cabe a nós fazer a análise ou o estudo desse sinal. Opa! Apaguei. Então, deixa eu escrever de novo. Ó. O y é igual a x quadrado menos 3x mais 2. Aqui eu já posso adiantar que o coeficiente A, que está associado ao grau 2, é 1, porque ele não aparece. Coeficiente B associado ao grau 1 é menos 3.
Coeficiente C, que é o termo independente, é 2. Muito bem. Como é que eu procedo agora? Tem que encontrar as raízes. E encontrar as raízes de uma função quadrática pode ser feito de mais de uma maneira. Em geral, eu gosto de começar pela soma e produto. Desculpa. Em geral, eu gosto de começar pela soma e produto, porque é uma maneira mais sintética, mais direta de se chegar ao resultado das raízes. Se por acaso exigir um raciocínio muito estrambólico, parte para a Bhaskara. Se ficar muito difícil o raciocínio, parte para a Bhaskara, que você não vai errar nunca. Soma e produto vai funcionar assim, ó. A soma tem a ver com menos B sobre A. Ou seja, o coeficiente B negativo dividido pelo coeficiente A. O produto vai ser determinado pelo coeficiente C dividido pelo coeficiente A. Vamos aplicar isso nesse caso particular. O B é menos 3. Menos B vai ficar menos 3 sobre A, que é 1. 3 sobre 1 é 3. Menos com menos dá mais. Então, está aqui a soma. O produto é C sobre A, 2. A é 1. 2 sobre 1, isso aqui é igual a 2. Aqui que vem aquela parte que eu falei que o raciocínio às vezes pode embaçar. Você tem que determinar quais são os dois números que, somados, vão dar 3. Multiplicados, vão dar 2. Ou seja, produto vai dar 2. Então, se você achar que aqui o raciocínio ficou muito complicado para você, apaga isso e vai para a Bhaskara, que você não vai errar. Mas aqui está muito fácil, olha. Quais são os dois números que multiplicados dá 2 e somados dá 3? Tem que ser o 1 e o 2. Por quê? Porque 1 vezes 2 é 2. Então, o produto é 2. E 1 mais 2 é 3, ou seja, a soma é 3. Então, as raízes têm valores diferentes. A raiz x1 tem valor 1, a raiz x2 tem valor 2. Vamos colocar isso no gráfico. Ó, isso quer dizer que ela toca o gráfico da função, toca o eixo x 2 vezes. Então, repara aqui, ó. Aqui está o eixo x, A positivo, ó. O A sendo positivo, quer dizer que a concavidade é para baixo. Se tem duas raízes, está aqui, ó. Essa é o x1, essa é o x2. Então, está aqui, ó. Valor 1, primeira raiz. Valor 2, segunda raiz. Perceba que, aqui em laranja para te ajudar, os valores de x projetados sobre o gráfico, antes do 1 ou menores do que 1, vai dar sempre y positivo, tá vendo? Y positivo. Isso vai acontecer também aqui, ó. Depois do 2, os valores de y sempre serão positivos. E para valores negativos, ó, todos os valores de x que eu projetar no gráfico vão me determinar valores de y negativos. Ó, abaixo de 0 vai ser negativo. Acima do 0 vai ser positivo. Então, o estudo visa fazer exatamente isso, determinar em que momento o meu y é negativo, em que momento o meu y é nulo e em que momento o meu y é positivo. Ou seja, quais são os valores da variável independente, ou seja, do x, que vão determinar valores da variável dependente, o y, negativos, nulos ou positivos. Quando é que o y vai ser menor que zero? Quando o x estiver entre 1 e 2. Em linguagem matemática, eu escrevo aqui assim, ó,
o x está entre 1 e 2. Portanto, o 1 é menor do que o x e é menor do que 2. Ou seja, ele está nesse intervalo. Qualquer valor de x nesse intervalo vai determinar um y negativo. Quando é que a função y vai ser zero? Quando ela tocar no eixo x. E ela toca isso onde? No x igual a 1 e no x igual a 2. Está vendo? Então, eu digo que ela vai ser nula ou zero quando x for igual a 1 ou quando x for igual a 2. Perfeito? Facinho, né? E agora, em que momento ela vai ser positiva? Quando x for menor do que 1, ó, do 1 para trás, e quando x for maior do que 2, do 2 para frente. Então, eu só preciso escrever isso. Quando x for menor do que 1, ou quando x for maior do que 2. Pronto, gente, você terminou o exercício. Este aqui é o estudo do sinal dessa função. Em que momento é positivo, em que momento é negativo e em que momento é nulo. Ou quando y menor que zero, y igual a zero, y maior que zero. Ah, professor, mas e quando o A for negativo e a concavidade for voltada para baixo? Eu tenho um exemplo para te mostrar agora. Acompanha comigo. Veja essa função f de x, ou f de x igual a y, portanto, y vai ser igual a menos x² mais 12x menos 36. Para deixar bem explicadinho, o coeficiente A aqui vai valer menos 1, né? Coeficiente B vai valer 12. E o coeficiente C, que é o termo independente, ó, é menos 36. Vamos seguir aquele algoritmo, começa, ou a primeira tentativa, por soma e produto. Se não der certo, parte para a Bhaskara, que com Bhaskara a gente não erra, é receitinha de bolo. Então, vamos lá. A soma, conforme a gente viu agora há pouco, é menos B sobre A. Menos B vai ser menos 12 sobre menos 1. Ó. Menos 12 sobre menos 1. 12 sobre 1 é o próprio 12. Menos com menos dá mais. Então, a soma dá 12. E o produto ou a multiplicação é o C sobre A. C é menos 36. A é menos 1. 36 sobre 1 é o próprio 36. Menos com menos dá mais. Então, está aqui. Soma deu 12, produto ou multiplicação deu 36. Coloca aqui o par ordenado. Quais são... o par ordenado não. As duas raízes. Quais são os valores que, multiplicados, vão dar 36, somados vão dar 12. Começa sempre pela multiplicação ou pelo produto que dá mais certo. 36 vai ser o resultado de qual multiplicação? Pode ser 36 vezes 1, pode ser 4 vezes 9, pode ser 6 vezes 6. Esses três produtos resultam em 36. Como é que eu sei qual deles é? Testo na soma. Então, vamos ver. 36 vezes 1 é 36. Só que 36 mais 1 não é 12. Então, esse produto não me serve. 4 vezes 9 é 36. Mas 4 mais 9 não é 12. Então, está fora. E 6 vezes 6? Bom, 6 vezes 6 é 36. E 6 mais 6 é 12. Então, está aqui, ó. 6 vezes 6, 36. 6 mais 6, 12. Então, está aqui, ó. Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho duas raízes de mesmo valor
ou você pode dizer que eu tenho uma raiz de valor duplo. O que que isso quer dizer? Colocando no gráfico, isso quer dizer, ó, que vai tocar no eixo X apenas uma vez, porque só tem uma raiz. Como o coeficiente A é negativo, essa é a cara dessa função, ó. Ela toca no X, no X igual a 6. Então, está aqui, ó. Essa é a raiz. Raiz igual a 6. Raiz da minha função. Vou fazer aqui, ó, nesse pedacinho, o estudo da função. Ela vai ser negativa em algum momento, ou quando algum x acontecer, ela vai ser nula quando o x estiver em alguma situação, e ela vai ser positiva quando acontecer alguma outra situação com o x. Muito bem. Quando é que a função é negativa? Repare que o gráfico está inteirinho abaixo do eixo x. Ó, isso aqui, para a coordenada de x, é coordenada 0. Então, ela é negativa em todo o seu gráfico, com exceção do ponto x igual a 6. Porque em x igual a 6, ela é 0. Então, eu vou começar por aqui, ó. Y vai ser 0 quando x for igual a 6. Y vai ser negativo em qualquer ponto do x, ó. Acompanha em laranjinha, ó. Em qualquer ponto de x que eu projetar sobre o gráfico, vai dar y negativo. Menos no 6, que quando eu projeto dá 0. Então, ela vai ser negativa em que momento? Para qualquer x que não seja 6. Então, vai ser para quando x seja diferente de 6. Por quê? Porque qualquer outro x vai dar negativo. Ok? Muito bem. E quando aqui ela é maior do que 0? Perceba que aqui, ó, ela não é maior que 0 em momento nenhum. Maior que 0 seria aqui, ó, para cima. Então, eu digo que não existe, ó, não existe x pertencente aos reais. Porque na reta real, nenhum x dá y positivo. Com isso, eu terminei o estudo ou análise do sinal dessa função. Ok? Tudo bem, então? Lembre-se que se você tiver alguma dúvida, ó, lembre-se que se você tiver alguma dúvida, você posta aí no comentário que eu respondo com muito prazer. E se houver algum exercício que você não está conseguindo fazer, posta no comentário que eu te ajudo também. Ok? Por hoje é só, pessoal. Tudo de bom para vocês e bons estudos.